Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de setembro de 2021, são 8 horas da manhã. Na CNN, Judiciário debate inelegibilidade de Bolsonaro após atos do 7 de setembro. Ministros de cortes superiores avaliaram que os discursos do presidente agravaram a situação política dele em relação ao judiciário. No UOL, Bolsonaro comete crime de responsabilidade ao incitar a população contra o STF. No Metrópolis, para lideranças do Centrão, impeachment de Bolsonaro não prospera. Na avaliação de governadores, dirigentes e lideranças legislativas do Centrão, a saída do presidente agora não interessaria nem a oposição. Metrópolis, número atualizado de manifestantes pela PM que teriam passado pela esplanada dos ministérios sobe de 105 mil para 400 mil. As informações foram compiladas pela quantidade de pessoas que participaram do evento nesta terça. As informações são extraoficiais e vazadas pela PM bolsonarista. Ameaça de Bolsonaro de desobediência a ordens judiciais marca a hora para impasse institucional. Na Paulista, Bolsonaro afirmou que não irá mais cumprir decisões judiciais do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No G1, PSL e DEM repudiam o discurso de Bolsonaro no 7 de setembro em nota conjunta. Partidos que avançam em negociação de fusão publicaram texto conjunto afirmando que repudiam com veemência o discurso de Bolsonaro ao insurgir-se contra as instituições do nosso país. No Valor Econômico, mídia estrangeira vê risco à democracia no Brasil. Tema foi destaque na cobertura do Financial Times, The Guardian, El Clarín, New York Times e El País. Ainda no Valor, atos bolsonaristas garantem cortinas de fumaça e tensão máxima para o futuro imediato. As multidões de ontem mascaram o fato de que o isolamento do presidente se aprofunda e de que a economia está derretendo e a crise social atingiu patamares insuportáveis. Ainda no Valor, no mercado prevalece pé atrás com o risco Brasil. A avaliação é, porém, que Bolsonaro mostrou certa força nas ruas, o que reduz as chances de um candidato da terceira via. Ataque dificulta acordo por precatório. No Senado, o clima é ruim com Bolsonaro e a avaliação dos governistas é que está na hora de colocar o pé no freio das reformas. Atos contra o presidente ocorrem em 200 cidades. Em São Paulo, 15 mil pessoas foram ao Vale do Anhangabaú contra Bolsonaro. Bolsonaro produziu mais provas para inquéritos, avalia o Supremo. Presidente do STF, Luiz Fux, responderá nesta quarta-feira, 8/9, aos discursos proferidos pelo presidente da República no 7 de setembro. Ainda no Correio, governo comemora protestos pacíficos no Dia da Independência. Wagner Rosário, Onyx Lorenzoni e Fábio Faria vão às redes sociais para exaltar o caráter ordeiro dos atos em favor de Jair Bolsonaro, filho 01 do presidente. Ataques de Bolsonaro aumentam tensão institucional. Ministros do STF prometem resposta. Medo causa baixa adesão nas manifestações anti-Bolsonaro. Contraponto ao ato na esplanada, manifestantes anti-Bolsonaro se reúnem no Distrito Federal, na Torre de TV.
esperavam presença maior, mas não quiseram correr o risco de intimidação. Pós 7 de setembro, radicalização de manifestantes ficou no discurso. O temor era de que houvesse invasão e depredação do Congresso e do STF. No Correio Brasiliense, senadora Simone Tebet indica que indícios de rachadinha podem terminar em CPI. Na Veja, após dia de atos pró-governo, Pacheco cancela sessões e reuniões do Senado. Com escalada de ataques de Bolsonaro, senadores dizem que não há clima nem condições para andamento dos trabalhos. Aliados tentam impedir que Bolsonaro mate a agenda propositiva do governo, diz a Veja. Na Folha, Brasil, país de cornos políticos usados e enganados. O corno bolsonarista não recebe nada em troca por sua fidelidade bovina. No Globo, arco da sociedade de Bolsonaro, do general Braga Neto ao operador Fabrício Queiroz, arco da sociedade de Bolsonaro. Aécio demonstra contrariedade com discussão sobre o impeachment pelo PSDB. O ex-candidato à presidência pelo PSDB em 2014 está cada dia mais próximo de Bolsonaro. No DF, o esquema evangélico de Bolsonaro falhou, mas não o deixou na mão na Paulista. Adesão ao ato em Brasília foi baixa porque a grama da esplanada está seca, diz humorista. Foragido, Zé Trovão convoca manifestantes a entregarem pedido de impeachment de ministros do STF. Apoiadores de Bolsonaro consideram STF inimigo maior que a esquerda. Ainda no Globo, negociando fusão que pode criar maior partido do país, PSL e DEM fazem primeira nota conjunta e criticam Bolsonaro. O xadrez que pode levar ao impeachment de Bolsonaro. Integrantes do governo avaliam que Bolsonaro errou ao chamar Alexandre de Moraes, ministro do STF, de canalha. No Estadão, após ameaças de Bolsonaro, PSDB, PSD, Solidariedade e MDB cogitam impeachment. Mourão ganha respaldo do centro em caso de impeachment. Lira mira cassação da chapa no TSE. Nas redes, oposição lidera em interações sobre o 7 de setembro nas principais plataformas. O extremismo estratégico para inviabilizar a eleição. Comando da PM comemora a descrição da tropa em atos diante de apelos bolsonaristas. Radicalização de Bolsonaro fragiliza a base e Congresso deve devolver MP das fake news. Pastores evangélicos partem para o tudo ou nada ao saírem na foto com Bolsonaro. MBL terá caminhão com Mandetta e Tico Santa Cruz em ato do dia 12. Esquerda celebra possível adesão de PSDB e PSD a impeachment de Bolsonaro. Menção de Leite a Sérgio Reis é para mostrar Brasil para todos, diz publicitário. Forças de segurança do Distrito Federal contaram ao menos 7 tentativas de invasão do STF em atos bolsonaristas. Bolsonaro pode ter criado onda de partidos contra ele e terá mais dificuldades, dizem líderes das siglas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.